Tem uma frase muito famosa do Noveleto que é: um dia eu ainda mato um treinador. Ou seja, todo treinador erra, certo? Todo treinador tem que tomar. Deixa eu te dizer, isso é muito importante o que tu está dizendo. Todo treinador erra, todo ser humano erra. Todo ser humano erra, sem dúvida. Todo ser humano erra. Todo treinador, ele tem que tomar decisões diárias, né? Tem que tomar decisões diárias. Difícil. E aí a probabilidade de erro é enorme. Quando o Chico Noveleto diz que um dia eu mato um treinador, o treinador, já pensou se o treinador dissesse assim, um dia eu mato um dirigente porque não cumpre o que diz? Mas eu Como também é que levo fica? na brincadeira. Pois é, levo a então, sério. mas é uma coisa assim, um dia eu mato o treinador é uma coisa muito... Forte. É forte e é brincadeira, é ironia ao mesmo tempo, né? É irônico, mas isso um presidente de federação pode dizer. Um treinador diz, um dia eu pego um dirigente, um dia eu mato um juiz. Sim. Tu já imaginou o que... Se tiver num cargo, Não, no momento... se um treinador que estiver trabalhando Sim, não. disser isso publicamente, É muito o difícil que acontece? isso seja levado Então, como as uma coisas brincadeira. não são. O treinador é um telhado que recebe de tudo. E quando vai se manifestar, tem que se manifestar com cuidado, porque não pode ferir ninguém. Então é muito difícil. Eu vejo às vezes agora no Rio de Janeiro, não essa agora do Flamengo, porque acabou empatando com o Corinthians e passou na Copa do Brasil, mas uns dias anteriores, o Flamengo desceu no Rio de Janeiro, o Tite ainda era o treinador, o Tite teve que sair por trás. Se tu sai na frente, como eu saí várias vezes, dirigindo o Flamengo, dirigindo o Botafogo, dirigindo o Vasco, o cara do teu lado te chamando de tudo que é nome, e tu não pode reagir porque a imprensa está filmando, isso é uma coisa injusta. O que passava na tua cabeça naquele momento? Absolutamente, eu queria dar um beijo no cara. Eu sei, tá sendo irônico. O que eu vou dizer pra ti? Sim, o cara, perfeito. tu tá saindo de um avião, vindo de um jogo que tu não foste feliz. Não, é evidente que eles... Tu tá arrasado, teu grupo tá arrasado, aí tu desce em direção ao ônibus, aí tem uma meia dúzia de caras, ou 20 ou 30, não interessa, te chamando de tudo e tal e tal. Poxa vida, isso é injusto para com o profissional. Mas vai ter o cara que diz assim, mas ganha muito para isso. Realmente, ganha muito e tem que ganhar mais. E tem que ganhar mais. Acho que o treinador ganha pouco. Tem que ganhar mais, porque para circundar ou para administrar, vamos falar a palavra, né? Porque agora protocolo, essas coisas, tem tudo na moda, né? Para gerir tudo isso, tem que ganhar mais. Não, sem dúvida. O treinador, um clube de futebol, ele gira em torno de um treinador. Eu não quero ser mal interpretado, tá? Porque podem fazer uma leitura agora que eu tô falando do Renato, o Renato, entre aspas, é quem manda no Grêmio. Mas assim, todas as áreas do clube... Não, quem manda no Grêmio é o presidente do Grêmio. Sim, mas eu tô dizendo que hoje em dia está se criando uma... É importante isso. O que tu está dizendo é muito importante. Porque nós tirando aí agora as SAFTs que nós temos, né, que daí se torna uma coisa profissional, se vai dar certo ou não é outra coisa, deu certo em outros lugares, tomara que realmente sane... em todo lugar deu certo. Tomara que sane os problemas do futebol brasileiro, de alguns clubes do futebol brasileiro, mas tirando essas SAFTs, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar daqui, o regime presidencialista. Associativo, né? Associativo. Perfeito. Mas existe um presidente, tá? E o presidente é que manda. Não tem dúvida. O presidente é que manda no clube. A gente tem que respeitar isso. Agora, na gestão é o presidente que manda. No campo, tem momentos que o treinador ultrapassa esse limite do mando, porque depende tudo dele. E se essa gestão, essa associação e esse presidente não tiverem noção disso, aí a coisa começa a conflitar, que é o que não se quer. Porque por isso que o presidente, o treinador e o seu departamento de futebol têm que ser parceiros. Tudo que um treinador faz, né, ou irá fazer, ele tem que entrar diretamente em contato com a sua direção do futebol, que aqui no Rio Grande do Sul se valoriza muito, né, o vice-presidente, nos outros clubes, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem vice-presidente e o vice-presidente não dá, com exceção do Flamengo, talvez, com o braço. É verdade, o braço. Com o braço, né? Mas em São Paulo não tem isso. O presidente vai de vez em quando dar uma entrevista, é o treinador e deu. Então, esse tipo de coisa aqui se valoriza muito isso, né?
Então, eu acho que essa afinidade, essa parceria que existe entre o treinador e o presidente, e o vice, falando especificamente do Rio Grande do Sul, ela é fundamental para que as coisas funcionem. Porque tem momentos que, a maior parte dos momentos, quem comanda tudo é o presidente. Mas quando vai para o jogo, o treinador exerce uma função. Né? Tu acha que quem coordena... Desculpa, eu fiquei pensando quando tu falou ali. Tu acha que quem coordena tudo é o presidente? Deveria ser, né? Não, porque eu vejo assim... Por que eu estava dizendo assim? Todas as áreas trabalham para o futebol. Treinador, para o futebol. Para o futebol. Que o líder é o treinador, né? Sim. Então, aí a questão, aí a gente pode ser que a gente até esteja, entre aspas, né, tentando entender o que acontece no Grêmio hoje. Mas assim... Eu não estou falando do Grêmio, pelo amor de Deus. Eu estou falando mas é que tudo se encaixa, normal. Celso. Esse é que é o problema. Hoje em dia está o gremista, e o Rio Grande do Sul está debatendo nos últimos tempos a maneira com que o Grêmio está organizado, né? Porque é um Renato que tem alguns tipos de decisão que às vezes a gente não sabe até que ponto isso é pró o clube, às vezes parece que é apenas pró o Renato, né? Entende? Então assim, parece que o Grêmio não tem essa leitura que tu faz de futebol ideal. Bom, né? O Inter hoje, agora é uma leitura minha, tá? Tá mais próximo disso. E o Inter me parece estar mais próximo. Nas mudanças, né? Essas recentes aí, com o D'Alessandro, Roger. Agora, nesse momento difícil, que o resultado de campo não está vindo, é fácil fazer essa leitura, né? É mais fácil. Não é fácil, é mais fácil. Quando o resultado de campo não estava vindo para o Internacional, a coisa também estava distante. Então nós temos que ter cuidado com isso. Mas a leitura era essa, né? Tanto que os caras mudam, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando do Grêmio. Perfeito. Estou repetindo isso de novo, porque senão as pessoas podem pensar que é uma coisa direcionada. Não é. O que eu estou dizendo, aonde eu passei, o conceito, aonde eu passei, por exemplo, vou te dar alguns exemplos, assim, Alexandre Calil, do Atlético Mineiro, nós tínhamos uma parceria. O Mustafa Contursi, do Palmeiras, nós tínhamos uma parceria. Né? Tudo que eu fazia, o presidente sabia Fernando antes. Fernando Carvalho, parceria. Né? Então, o próprio Odoni antes, parceria. Tá? O Duda Crefe, parceria. Nós conversávamos antes. Eu dizia para ele, olha, eu estou com essa ideia aqui, vou botar em prática. Blá, blá, blá. Véspera de um jogo importante, antevéspera. Olha aqui, ó, a coisa vai acontecer assim. Vamos ver o que vai dar. Tarará, tarará. Tá bom. Até porque, se tu é parceiro, nesse sentido que eu estou falando das coisas, o teu parceiro vai te defender. Ele falou comigo. Eu acho ele então disse que isso. O Grêmio o Guerra e o Renato são parceiros. Bom, eu não tô. Tu tá de novo levando pro Guerra, pro Grêmio. Eu tô falando de uma forma geral. Sim, o conceito de futebol é esse. Perfeito. Do associativo. Esse é o meu conceito, talvez eu esteja errado. Esse é o meu conceito. Eu sempre agi assim, mesmo que as pessoas digam que foi ao contrário. Né? Mesmo, todo mundo pergunta, mas como é que tu tem assim uma participação em Grêmio Internacional? As pessoas gostam de ti no Grêmio Internacional. Vai ver que é por essa razão, porque assim, a gente sempre foi parceiros, entendeu? Sim. Agora, nesse momento, o Guerra, eu não cheguei a trabalhar com o Guerra, mas nós nos encontramos em alguns momentos, ele como, se eu não me engano, jurídico do Grêmio, posso até estar errado. Ele foi jurídico e depois foi futebol. Depois foi futebol, mas na época do futebol eu não estava. Então eu devo ter encontrado, falei com o presidente do Grêmio algumas vezes, ainda no departamento jurídico, mas esse momento, esses dirigentes que estão no Grêmio, eles não me conhecem. Sim. Eles ouviram falar. Os dirigentes que estão no Internacional não me conhecem. Eles ouviram falar. Então, essa é uma dificuldade às vezes, e aí o tempo passa, e aí a gente tem que ter consciência disso, né? E tu veja bem os presidentes que eu trabalhei, Eurico Miranda, parceria total. Gaúcho, vamos lá, o que nós vamos fazer? Pá.
Ok. Tu viu a série do Eurico Miranda? Não No vi. Globoplay? Não tive esse prazer. Cara, tu tem que ver, Celso. É espetacular, velho. Ainda mais tu que trabalhou com ele, tu pode trazer relatos ainda mais fiéis. Eu trabalhei 3 vezes no Vasco, tá? Eu tive a felicidade, a honra de trabalhar no Vasco 3 vezes. 2 com o Eurico Miranda e uma com o Roberto, falecido Roberto como presidente. Então o Vasco, ontem, por exemplo, antes de ontem, sábado, eu estava torcendo pro Vasco. Ali na Copa do Brasil. Não tenho nada contra o Atlético, trabalhei 2 vezes do Atlético. Eu tenho um relacionamento muito grande e gosto muito de Belo Horizonte, principalmente Belo Horizonte, que foi onde eu vivi. Falo muito bem de BH. 5, 6 anos convivi lá em Belo Horizonte, conheço muito bem a cidade, fantástica. Trabalhei no Atlético e no Cruzeiro. Sim. Então é uma coisa assim que a gente, sabe, a gente tem lembranças de pessoas e aonde eu passei, eu tive esse relacionamento com essas pessoas. Mas o Eurico era uma parada que era tu e ele. Não existia mais ninguém. Não, o Eurico, não, existia, claro. Existia. Em determinado momento, o Paulo Angione trabalhou comigo também. Nós trabalhamos juntos. Né? Hoje está no Fluminense, o Paulo Angione. Uhum. Então, o Paulo Angione, eu trabalhei com o Paulo Angione 2 vezes. Então, o Paulo Angione trabalhou naquela época áurea do Corinthians ainda com a... Acho que era ISL, não? Eu acho que sim. Então, essas coisas, elas são assim, eu estou falando de uma maneira geral. Presidente, onde existe o presidente, e aqui no Rio Grande do Sul especificamente que existe a figura do vice-presidente de futebol, tem que ser sempre comigo, foi uma parceria direta, assuntos diretos resolvidos. O Praz, por exemplo, não chegou a ser presidente, mas foi meu vice de futebol, né? Então, a gente tinha uma ligação direta, tudo que eu ia fazer no dia seguinte, o Praz já sabia antes. Porque é assim, porque essa é uma responsabilidade democrática que o treinador tem que ter. Não, e a responsabilidade de vocês é muito grande. Por quê? Porque, afinal de contas, é o presidente do clube. A responsabilidade do presidente é enorme. Se o treinador tem a responsabilidade na hora do jogo, o presidente tem uma responsabilidade nos 2, 3 anos, não sei quantos anos, que ele está ali como presidente de uma entidade que é a metade do Rio Grande do Sul, falando especificamente do Rio Grande do Sul, entendeu? Então a responsabilidade é muito grande. E quando ele contrata um profissional, o profissional tem que ser parceiro dele. O profissional não pode se afastar dele. Ele é o chefe, o presidente é quem manda. O presidente manda no clube. E o treinador, tem momentos que o treinador está ali representando o presidente e o clube. Tá? Agora, essa parceria, essa amizade, essa troca, ela tem que ser fiel. Quando ela é fiel, a probabilidade de dar certo é muito maior. Ô Celso, e por que, acho que a gente já até falou disso, porque esse assunto que nós entramos agora, a gente começou falando da imprensa. Tu acha curioso que às vezes os caras falam, mas também não tem responsabilidade, blá, blá. Entramos nesse assunto até vir para cá, né? Foi um fio, né? Mas essa mesma imprensa é curioso, cara, porque eu trabalhei lá na Rádio Gaúcha e os meus colegas sabiam o quão generoso, o quão querido, o quão gentil tu é no dia a dia, porém a imagem que se passava da imprensa não era essa. Tu entende? Mas eu não consigo entender essa razão, cara. Eu também não consigo. Pode ser que eu tenha culpa nisso.